Salve, salve, minha gente, tudo bom? Agora nós vamos para a quarta e última etapa da nossa oficina. Na verdade, a gente tem a etapa de número 5, né? Mas com aqueles ajustes aí dos nossos encontros, talvez a gente só tenha uma exposição dela. A gente ainda vai analisar isso melhor, mas só para vocês se localizarem no tempo aí. Então, nós estamos entrando aqui agora nessa etapa que vai falar de negócio de impacto. Então, basicamente, a gente vai transformar a, o problema-solução protótipo desenvolvido nas etapas anteriores em um negócio de impacto com uma matriz de avaliação. E aí vocês têm já uma boa noção de todo esse processo e toda essa vivência social empreendedora, né? De todas as etapas antes de fato de inaugurar e começar a gerir a organização, porque aí é uma outra jornada, são outras etapas, né? Então a gente chega até esse momento em que você concretiza e tem aí então a habilidade, a capacidade, perdão, de colocar essa solução para um problema social real na sua comunidade. Essa etapa é dividida em 4 blocos, ok? Então, a gente tem teoria de mudança, mecanismos de receita e impacto, modelo C e monitoramento de avaliação de impacto. Nesse encontro, né, nessa semana, nós vamos ver teoria de mudança e mecanismo de receita e impacto. Na outra semana, modelo C e na outra semana, monitoramento e avaliação de impacto. Nessa semana, nós vamos ter 3 vídeos, tá? 3 vídeos curtos. Primeiro, esse de teoria de mudança, depois um vídeo resgatando o conceito de negócio de impacto, já no item 4.2, e depois um vídeo já trazendo vários exemplos de negócio de impacto, então como eles constroem o seu mecanismo de receita e impacto. Mas antes de tudo, a gente precisa falar sobre teoria de mudança, que talvez seja uma das expressões mais utilizadas, mais discutidas e mais comuns nesse ambiente de empreendedorismo social, inovação social, negócios de impacto. Sempre se pergunta, a sua teoria de mudança, né, a sua tese de mudança, como que ela é feita, você tem, não tem? Às vezes um investidor, uma banca, né, a primeira coisa que pergunta, tem uma teoria de mudança construída? Então isso é algo muito corriqueiro e vocês vão entender que não é à toa que essa pequena ferramenta ela é muito utilizada. Ela tem uma importância muito grande nessa lógica de mudança social. Porque, vejam, aqui está o X da questão. Vocês, enquanto futuros empreendedores sociais, vocês querem mudar algo socialmente. Então, vocês identificaram uma situação que gera dor, sofrimento, que é um problema, e vocês querem mudar essa situação por meio do problema. Para você fazer isso, então, em tese, você desenvolve uma teoria de mudança. Isso significa que ok, como que eu vou mudar, então, essa situação do ponto A, que é um problema, para o ponto B, que é esse problema solucionado. E aí, quando você explica como que você vai fazer essa mudança, você, então, criou a sua teoria de mudança. Isso de uma forma bastante simples, bastante objetiva. E a gente vai detalhar melhor agora sobre trazendo mais umas noções e explicando para vocês como construir, certo? Bom, a teoria de mudança ela vai buscar responder essas questões, né? O que você vai fazer, né? O que você quer fazer, para quem que você vai fazer, quem é o público-alvo que você vai fazer e por que que você vai fazer isso, né? Basicamente, ela tem de 5 a 6 partes, então eu vou mostrar para vocês uma de 5 partes. Essa daqui, essa lógica que eu estou mostrando para vocês tem 6. Eu vou detalhar daqui a pouco com 5, mas vocês podem usar na nossa oficina, tanto 5 quanto 6, vocês vão ver que as principais partes vão ser apresentadas e vão ser desenvolvidas no nosso encontro ao vivo, que é mais legal, né? Bom, primeiro, a gente começa. Vocês entendam que é uma lógica, né? Essa é uma cadeia lógica de causa e consequência, de fato gerador e de uma consequência esperada com o fato gerador. Fato gerador, consequência esperada. Fato gerador, consequência esperada. Então, isso vai se desdobrando ao longo do tempo. Quando você pega e desconstrói isso ao longo do tempo, você tem um modelo lógico, que é uma outra forma de se chamar teoria de mudança. Aliás, no meu livro, Mude Você o Mundo, eu chamo de modelo lógico. Então, você cria um modelo lógico de como você vai efetuar essa mudança. Esse modelo lógico ele tem algumas etapas. Então, veja, a gente começa com as primeiras etapas, né? Com a primeira etapa, quais são os recursos necessários que você precisa para gerar essa mudança?
Então, você lista todos esses recursos. Quais são as intervenções que você vai fazer, né? Suas grandes atividades. Quem são os públicos que vão se beneficiar? Então, veja, é uma coisa encadeando na outra. O recurso para a atividade para um público, essa atividade nesse público, ela gera um produto, que são os outputs. Esse produto, quando utilizado, ele vai gerar um resultado em quem utiliza, e esse resultado, quando expandido por muitas pessoas, começa a gerar um impacto, que é uma chamada de mudança de longo prazo. Então, é uma cadeia de fato gerador e consequência, fato gerador e consequência, fato gerador e consequência, só que isso desenhado num papel de uma forma simplificada, visual, para que você tenha, então, uma noção de como atuar. Vamos explicar então melhor como construir essa teoria da mudança, e aqui eu estou trazendo 5 elementos dela e eu estou colocando ela no formato de uma seta, para vocês terem essa lógica temporal, né? Que as coisas vão acontecendo daqui do início, certo? Do momento de mobilização de recursos, inputs, insumos, até vocês desenvolverem as atividades que serão necessárias. Então, quando você prototipou na aula retrasada, você desenhou os processos da sua solução, como eles vão funcionar, isso são atividades, atividades possíveis no seu futuro negócio de impacto. Quando essas atividades são executadas, que tipo de saída ela gera? Então, é outra etapa. Quando essas saídas são adotadas pelas pessoas, quais são os resultados que se tem com isso? E depois, quando várias pessoas começam a se beneficiar desses resultados, que tipo de impacto, que tipo de mudança, daí teoria de mudança, a gente tem no mundo. Então, essa é a lógica. E aí, para trabalhar com vocês, eu vou explicar como se constrói ela, mas a lógica de construção, ela inverte. A gente trabalha ela de trás para frente. Então, a gente começa com a visão de impacto, os resultados que são necessários para o impacto, as saídas que são necessárias para gerar aqueles resultados, as atividades que são necessárias para gerar aquelas saídas e os insumos que são necessários para realizar aquele tipo de atividade. Essa é a forma mais fácil que eu consigo desenvolver teoria de mudança. Quando eu presto consultoria, eu uso essa lógica de trás para frente, mas eu entendo que algumas pessoas em novos negócios e tal, ou pessoas com às vezes que tem alguma dificuldade maior de abstração, elas preferem iniciar do início para o fim. Que insumo que eu preciso, que atividade eu tenho que fazer, que saída eu vou ter com essa atividade, e por aí vai. Lembrando que, se vocês estão desenvolver a solução e fizeram um protótipo dela, você já tem mais ou menos uma noção das atividades que são necessárias. Então, você pode começar colocando aqui essas principais atividades, que são as atividades que você desenvolveu, que vão ser desenvolvidas para gerar, para concretizar a solução que foi feita na aula anterior. Então, veja, isso não está desvinculado com o que a gente vem fazendo até agora. Toda a solução, ela entra aqui, ó, atividades, certo? Quando você prototipou a solução, a minha solução, vou falar uma coisa aqui que não é de impacto, só para dar um exemplo. A minha solução é uma bicicleta que voa, né? Um exemplo X. Então, se a minha solução é uma bicicleta que voa, quais são as atividades necessárias para fazer essa bicicleta? Construir o motor, desenvolver o ar, blá, 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 blá. Então, tudo isso vai entrar aqui, certo? Mas a explicação não vai ser superficial. Eu vou pegar agora item por item e detalhar para vocês, começando pelo impacto, né? Por que eu gosto do impacto? Porque o impacto, em inglês, tem uma expressão bacana que utiliza para chamar o impacto, que é o long-term outcome. Ou seja, o resultado final da realização da sua organização. Aquilo que você olha lá no final e vai falar, poxa, se tudo mudar conforme eu estou imaginando, como consequência dos resultados da minha organização, esse é o impacto que eu vou gerar. Basicamente, você vai se perguntar: o que acontece no longo prazo se essa ação, essa solução que eu implementar agora for bem sucedida? Aí você tem que ter uma capacidade de abstração, de causa e consequência, mais ou menos assim. Vamos imaginar que no meu caso seja uma bicicleta voadora. As saídas seriam bicicletas produzidas, número de clientes, tipos, modelos de bicicleta, resultados, né? Transportes, popularização do transporte aéreo, outro resultado de uma bicicleta voadora. Veja aqui, saída e resultado. Acompanhe essa setinha aqui embaixo. Eu estou pulando. Popularização de transporte aéreo. Você teria uma queda, uma facilitação na mobilidade das pessoas, né? Então, talvez você teria uma relação mais conectada entre meio urbano e rural. Veja,
as saídas da minha atividade, a minha atividade é as bicicletas, desenvolver as bicicletas, blá, 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 blá. As saídas é o quê? O número de bicicletas vendidas, número de clientes. O resultado é o que acontece depois que essas pessoas compram, adotam a minha solução e começam a utilizar. Aí são os resultados. E agora o impacto, pessoal, é o seguinte: o que acontece depois desses resultados? Então, o que acontece se houver uma maior mobilidade das pessoas? O que acontece se houver uma maior integração campo, cidade-campo? O que acontece se tiver mais pessoas morando no interior e vindo trabalhar com essas bicicletas? Isso é o impacto. É a consequência da consequência. Por isso que eu falo que tem que ter uma capacidade de abstração para que você comece a imaginar essa cadeia de sucessão que vai acontecer com a sua intervenção, com a sua solução para o problema social que você imaginou. Essa é uma visão que normalmente a sua organização ela não alcança sozinha, mas contribui de alguma forma. Porque como ela está no longo prazo e desculpa a redundância, mas ela é muito impactante, você provavelmente vai contribuir com ela porque outras organizações também vão gerar algum tipo de influência. Por exemplo, aumento da consciência civil. Nenhuma iniciativa sozinha consegue aumentar a consciência civil. O fim da mortalidade infantil, né? Mesma coisa. Desenvolvimento de um núcleo econômico. Vejam, são coisas de longuíssimo prazo que envolvem um esforço de muitas organizações e que a sua organização pode contribuir. Para chegar no impacto, a gente precisa dos resultados da sua organização. O que acontecerá com o seu cliente em marcos de curto, médio e longo prazo? É a consequência da saída. Por exemplo, novas habilidades adquiridas, doenças curadas. Saídas. A unidade de produção de trabalho, ou seja, o que acontece com a atividade da sua organização? O que a sua organização está entregando? Número de famílias atendidas, quantidade de livros doados, quantidade de horas em serviço prestados, idosos acompanhados, cães vacinados. Atividade são os principais processos da sua organização, os processos fim e os processos meio. Essas atividades elas são realizadas para implementar a solução do problema. Eu vou trazer agora um exemplo, tá, gente? Ó, aqui, antes disso, exemplo de atividades, né? Visitação de escola, criação de lista de e-mail, palestra. Para eu fazer essa visitação em escola, criação de lista de e-mail e palestra, eu preciso do quê? Pessoas, estrutura, voluntários, doações, equipamentos e conexões, que são as entradas. Então, agora, a gente veio de trás do impacto para o início, até em sumo, certo? Acompanhe na setinha aqui embaixo. Agora eu vou voltar os slides aqui para a gente ir do início até o impacto, só falando nessa parte só falando por meio de exemplos. Então, eu preciso de pessoas, estrutura, voluntários, doações, equipamentos e conexões. Para isso, eu vou fazer visitações de escolas, vou criar listas de e-mail, vou criar palestras, atividades. Quando eu fizer isso, eu vou ter as seguintes saídas: eu vou ter famílias atendidas, eu vou ter livros doados, eu vou ter horas de serviço prestado, eu vou ter idosos acompanhados, eu vou ter cães vacinados. Com tudo isso, eu vou adquirir esses seguintes resultados. Essas pessoas vão ter novas habilidades adquiridas, algumas doenças vão ser curadas. Qual a consequência de novas habilidades adquiridas e doenças curadas? Aí eu chego no impacto. Por exemplo, o fim da mortalidade infantil, o aumento da consciência civil. Então, essa é a ideia de uma teoria de mudança ou de um modelo lógico, que eu vou trazer um exemplo. Vejam, esse é bem hipotético, tá? Então, eu tenho um programa, né, uma solução chamada Escola da Vida. Essa é a solução que eu criei. O que é a Escola da Vida? Ela identificou um problema social que a formação incompleta dos jovens do ensino médio. O que isso significa? Os jovens do ensino médio, eles vão para a escola, eles vão lá aprender matemática, história, língua portuguesa e etc e tal, mas isso, de uma certa forma, não os prepara completamente para a vida. Então, essa formação incompleta dos jovens de ensino médio é um problema social que vai ser resolvido por meio de um método de ensino lúdico e atrativo que vai difundir, além desse conhecimento tradicional, virtudes e valores em brasileiros analfabetos e semi-analfabetos. Então, essas pessoas saíram da escola analfabetas, né, tiveram um aproveitamento, abandonaram, ou saíram da escola também semi-analfabetas, né, que isso é muito comum no Brasil, né, a pessoa estuda 9 anos e sai semi-analfabeto em algumas escolas. Então, eu vou pegar esse público-alvo e eu tenho um método agora de ensino lúdico atrativo para essas pessoas, para resolver aquele problema que eu identifiquei lá atrás. O nome dessa solução se chama Escola da Vida.
Como é que é a minha teoria de mudança dela? Então, olha, vamos começar pelos insumos. O que que eu preciso? Eu preciso de uma equipe, né? Preciso de professores. Logicamente, eu vou precisar de capital, né? Vou precisar de recurso, doação, receita própria, investimento. Preciso de uma infraestrutura e equipamento mínimos, né? Essa escola vai ser virtual, presencial. Preciso de organizações e pessoas parceiras. Que tipo de organização e pessoa parceira eu precisaria aqui? Então, a gente listaria, né? Preciso de voluntários, preciso desenvolver esse conteúdo e preciso de desenvolver um material educacional físico e virtual. Tá com um errinho aqui. Só que com esses insumos eu resolvo o problema? Não. Então preciso de algumas atividades. Quais são essas atividades ou esses recursos? Então, com esses insumos, eu vou fazer vídeos, pequenos filmes e animações, porque é um método de ensino lúdico, tá vendo? Eu vou criar livros e audiolivros. Eu vou criar jogos educacionais e eu vou realizar eventos culturais e educacionais. Essas são as minhas principais atividades que essa minha solução vai fazer. Quais são as saídas que eu tenho com essas atividades? Então, quando eu faço exposição dos vídeos, quando eu difundo os livros, audiolivros, implemento jogos, realizo os eventos culturais, quais são as saídas? Estudantes de todas as idades participaram. Número de cidades atendidas, percentual de redução do analfabetismo, número de pessoas que mudaram de classe social, número de pessoas que abandonaram o curso, número de parceiros que eu criei, número de voluntários que participaram. Tudo isso são saídas das minhas atividades. Quando todas essas saídas ocorrem, quais são os resultados que eu vou ter? Gente, se eu tenho estudantes atendidos em várias cidades que reduzem o analfabetismo, que mudam de classe social, com pouco abandono, com muitos parceiros envolvidos, eu começo a ter cidadãos mais qualificados, conscientes e virtuosos. Eu começo a ter melhores profissionais para todos os mercados, isso no curto prazo. No médio prazo, eu já começo a ter o quê? Um aumento de produtividade naquela comunidade. Eu começo a ter um desenvolvimento da economia naquela comunidade. No longo prazo, a gente começa a ter o quê? Redução de doenças, mortes e violência. As pessoas estão sendo formadas e têm tido valores e virtudes desenvolvidos. A gente começa a ter inovação, a gente começa a ter melhoria de qualidade de vida. Isso é o resultado. E qual é o impacto? Para o Brasil, olha lá, um país mais desenvolvido, não só em aspectos econômicos, mas em aspectos humanos, psicológicos, sociais, políticos e ambientais. Uma nova cultura, ou seja, mudança cultural, isso é impacto de longuíssimo prazo, né? Long term outcome. Uma nova cultura que reconheça a importância do conhecimento e valorize a sabedoria e as virtudes. Um país para inspirar e influenciar outras regiões do mundo. Vejam que tudo isso aqui que está no impacto, a gente não consegue fazer sozinho com a escola da vida, mas a gente contribui com isso. Como que a gente contribui? Por meio dos nossos voltando agora, tá? Por meio dos nossos resultados. E como que a gente gera esses resultados? Por meio dessas saídas, desses números, né? A saída é sempre quantificada, tá vendo? Número percentual. E como que a gente gera essas saídas? Criando essas atividades com esses recursos. Como que a gente cria essas atividades com esses recursos? Mobilizando esses insumos. Isso, então, é uma teoria de mudança ou modelo lógico. O uso da teoria de mudança, a gente usa para as três grandes atividades, né? As duas principais estão em vermelho e azul. Primeiro, a gente trabalha a gestão, a eficiência do negócio. Quantos insumos a gente precisa para realizar que tipo de atividade? Isso é gestão de eficiência. Então, está aqui. Isso tudo a gente planeja, está nos planos e administração. A nossa performance está diretamente vinculada às saídas que as nossas atividades produzem e os resultados oriundos das nossas saídas. Aqui a gestão de performance, e é aqui que, sem ser na próxima semana, na outra, a gente vai trabalhar a avaliação de impacto. A avaliação de impacto é aqui, tá, pessoal? É nesse recorte. A avaliação de desempenho no item anterior. A avaliação de impacto aqui. E a gente faz pesquisas, né, para analisar o impacto e a contribuição da nossa ação de impacto. Por isso, quando as pessoas falam avaliação de impacto, a avaliação de impacto, pessoal, normalmente é avaliação de resultados. Quando você tem uma metodologia robusta e uma atuação de muitos anos, aí sim você começa a conseguir avaliar impacto. Mas muitas vezes as pessoas estão falando de avaliação de impacto para lá e para cá, avaliação de impacto para lá e para cá, mas o que elas estão falando é avaliação de saídas e resultados. Saídas e resultados. O que não é necessariamente avaliação de impacto. Porque a gente sabe que a gente pode ter saídas e resultados que não geram o impacto pretendido.
ou que gera um impacto pretendido. Então, essa é a lógica, por isso que isso é chamado modelo lógico. Vejam que a gente cria uma lógica completamente nova aqui. Tá ok? Então, beleza. No próximo vídeo, a gente começa a trazer alguns exemplos de mecanismos de receita e impacto, alguns negócios de impacto do Brasil, para vocês se inspirarem aí no desenvolvimento do negócio de impacto de vocês. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.